Olá a todos, bom dia. Hoje é 29 de janeiro de 2020 e nós estamos voltando com o estudo do livro Dramas da Obsessão. E convido a todos do GE, pessoal do canal do Dudu, a participar conosco desse estudo. Então, pessoal, nós estamos, digamos assim, nas portas de acabar as reflexões desse estudo feito durante esse tempo, né? Não tenho nem contabilizado o tempo. Dona Edna, que é boa para me dizer o tempo. Nesse livro eu não coloquei a data de quando eu comecei. Tá, eu coloquei sim. Eu comecei esse estudo com vocês no 28/11/2018. Foi no dia do meu aniversário de 2018. Olha só, né? Então eu comecei 28/11/2018, já tem mais de um ano. E nós estamos chegando nas portas de entender todo esse drama, porque é um drama, dessa situação de Leonel, né? Leonel e seus irmãos judeus. Enfim, por incrível que pareça, essa semana é a semana da Shoah, né? Chamada semana de nós lembrarmos do que foi feito na Segunda Guerra Mundial, com carinho, com respeito que os nossos irmãos em Deus, os hebreus e os judeus merecem. Então nossa vibração inicial vai a eles, pedindo a Deus, o nosso Pai de amor, que possa transmitir os nossos sentimentos pelas dores de que passaram, pela compreensão que temos do drama que vivenciaram e a maior certeza do amor, dos cuidados de Deus, apesar de todo o mal que ainda, por mais que seja temporário, persiste na nossa terra, né? Mas então, voltando no 1500, nossa história está lá no 1500 e o Rabino Timóteo, mais a Mariana, que é Esther, tá? E os seus primos ainda estão encarnados naquele período. O Hildebrando, que é a figura, digamos, de mais impacto, ligado à maldade, porque era o líder religioso, era o Inquisidor Mor naquele período, tinha vínculos com eles, tinha construído um laço de amizade que nunca existiu e continuava espionando. Nós agora temos um personagem novo nessa história, que é o João José, e esse João José é o cigano disfarçado de judeu dentro da casa deles, os Aboabes. O cigano disfarçado de judeu espiona, não tem a sensibilidade, não se compadece perante as dores daquelas pessoas honestas, porque eram pessoas honestas, pessoas de bem, só tinha uma religião diferente. E assim que nós começamos o nosso estudo no capítulo 11 dessa primeira parte, assim: era domingo à tarde. A família Aboabe encontrava-se reunida no amplo jardim do solar, sob o frescor das oliveiras evocativas, cujas galhadas se estendiam em proteção aos canteiros de plantas mimosas, contra os rigores do sol. Decorria o verão, e desde que se tornaram suspeitos as leis da Inquisição, os Aboabes já não conseguiam visitas e nem contavam com os comensais, visto que assim se pautava a sociedade de Lisboa em torno dos infelizes hebreus pela época. Os jardins do solar judaico eram interiores, como sabemos. À frente da habitação, murada e como fortificada, havia pátios atijolados, como nas casas nobres.
varandas e abrigos para carruagens, viaturas, cadeirinhas, etc. E abrigos, etc. Perdão. No interior, porém, ficavam pomares e jardins, sendo estes localizados no centro da habitação, a qual toda varandada, ao gosto oriental, lembraria também claustros conventuais. Comumente a família se reunia ali, à tarde para confabulações íntimas, ou à sesta, que para ouvir as melodias entoadas pela Dulce Esther, era igualmente o local preferido para conversarem, no seu dialeto tradicional, acerca da história da raça. E Timóteo, então, tomando a palavra, recordava os antigos patriarcas de Israel, narrando aos filhos atentos as grandezas e vicissitudes do seu povo. Lia-lhes depois, contrabalanceando o ensino fornecido pelos mestres dominicanos, o Talmud, o livro da sabedoria, ou as próprias escrituras, e comentando-os como doutor da lei que era. Instruía quanto podia a família na religião dos seus antepassados, o bastante para infundir-lhes o caráter e destilar no coração aquele orgulho de raça, o exclusivismo sombrio e rígido que produziu a maior vicissitude, dentre tantas, que sofreu o povo israelita, mas que também forneceu o padrão inconfundível do seu valor característico. Então, gente, primeiro aqui está uma descrição do cenário. Vamos lá. Não sei se vocês conseguem ver os conventos, alguns conventos eram assim, e o jardim no meio e a casa ao redor, né? As casas, muitas eram construídas assim, para dentro. Esses jardins, e se formos visitar, quem está por aqui, pela Europa, pode ter essa chance de ver. Normalmente, em alguns jardins franciscanos, se via esse tipo de jardim. Também conventos outros, eu percebi, que tem assim, esse meio, tá? E várias salas, assim, que faz como se fosse um círculo mesmo. Outros em formato de letra C, outros em formato de letra L, também não totalmente fechado, mais ou menos aberto em formato de letra L. E ali era o lugar onde eles se reuniam para conversar sobre a cultura, não só a Torá, mas todos os ensinamentos hebraicos verbais, né? Também os judeus têm ensinamentos verbais, vamos dizer assim, o Talmud, o Velho Testamento, é uma mistura toda a conversa deles, é uma mistura de toda a cultura, né, da raça e desse inconfundível valor característico da força de caráter, vamos dizer, do próprio povo. Como nós estávamos falando com a Karine, com a Gisela, sobre questões históricas, e tivemos a ocasião também no Moscate de conversarmos com as meninas, com a Kátia, sobre várias nuances, né, histórica nos últimos 2000 anos atrás, vamos dizer assim. E também muito antes, né, óbvio, dos 2000 anos, os 2000 anos antes do Cristo, mas vamos trazer do momento do Cristo, da divisão da história, vamos dizer assim, no nosso calendário. E no estudar a história da humanidade em si, da evolução da humanidade, entendendo a lei do progresso, entendendo as dificuldades dos povos, né, cultural, brutal também, assim, vamos dizer assim, selvagem, e muitas vezes, muito mais cheia de paixões vis, né, humanas, más paixões, do que a evolução de hoje.
E conversando com uma das nossas amigas, e ela disse que de vez em quando ouve eu dizer isso e fala, não sei como é que você consegue ver isso, mas isso não é uma questão que eu consigo ver, Juliana, mas é uma questão histórica real. Que o mundo de hoje, ele é muito melhor do que o de ontem. Tem um livro aqui que ele é bastante consistente, que eu gosto muito dele, foi o presente de uma amiga. Quando eu fiz 40 anos, eu me dei esse presente. Que é um livro Steven Pinker. Ele vai falar do declínio da violência. E ele vai dizer por que estamos vivendo, provavelmente, o período mais pacífico da história. E eu compreendo isso como uma, vamos dizer assim, uma inspiração da parte dele. Porque você já vê na sua própria introdução, quando ele explica que ele sendo histórico, historiador, enfim, ele queria trazer isso para os filhos e para os seus netos e para o mundo. O quanto hoje o mundo é melhor do que ontem. E isso é verdadeiro? Claro que é. Porque se nós absorvemos só as notícias ruins, a gente parece que está tudo desabando na nossa cabeça, né? Tudo que é ruim está desabando na nossa cabeça. Se nós focarmos nas coisas boas que o mundo está nos oferecendo, inclusive de todo o progresso tecnológico que nós temos à disposição, inclusive quantas brigas econômicas e religiosas acabam no início que elas estão começando, olha só, né? Que redundância, mas vai tendo uma conclusão. Por quê? Porque já existe, além da evolução dos povos, um pesar maior antes de começar uma guerra novamente. E isso não é uma coisa positiva. Então, esse período realmente é um período muito melhor. Quando nós falamos de paixões, você fala assim, poxa, Juliana, e essa tal dessas paixões? Uma vez, se vocês seguem os estudos direitinho, nós fizemos um estudo profundo sobre as paixões. Mas nós temos também estudos sobre paixões dentro da codificação espírita, e eu queria trazer uma perguntinha para vocês sobre elas, que é 907. O princípio das paixões, ou seja, o princípio lá no início, quando ela está começando, será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Ou seja, os homens, eles sentem paixões, então faz parte da natureza. Em si por si, lá o seu princípio é mal? O princípio é mal? Não. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. E pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é a causa do mal. É o abuso, né? O abuso que se faz dessas paixões é que vai levar ao mal. É o excesso. E quando se fala de excesso, e se fala de todo o mal que nós estamos vendo na Terra, nós vamos ver que o excesso do mal moral, né? O excesso do mal moral, e que o mundo já não suporta mais. É por isso que muitos estão na busca do melhor, de soluções. E esse otimismo é o que nós conseguimos ver, né? Além do que as más notícias em si nos trazem, mas nós vamos falar no próximo áudio. Voltando aqui com vocês para poder entender essas questões do progresso, da melhora que está o nosso mundo. Nosso mundo está melhor? Nossa Senhora, ele está muito melhor, né? Nosso mundo está uma belezinha. Porque nós estamos tratando de um período do 1500. 1500 e qualquer coisinha, eu não sei exatamente, que é muita data no meu juízo, mas 1400, 1500 e... não sei se 1537, 1550, mais ou menos por aí. Tá bom. O Brasil, ele tinha sido descoberto, né? Então, 1500, mas ainda não tinha começado as capitanias hereditárias, foi começar depois, como história do Brasil. E nessas 1000 pesquisas que eu tenho feito para poder entender o Leonel e os judeus dentro do mundo histórico, né? Nós percebemos que dentro da própria expulsão dos judeus, porque a Inquisição, ela começa na Espanha, né? Quer dizer, ela começou, aqui pro lado da França, na Itália, enfim. Mas vamos dizer assim, a Ibérica começa
Começa na Espanha, uma situação assim, muito difícil, até que chega o momento da expulsão dos judeus. Os judeus foram expulsos, aqueles que não tiveram a conversão, né? Então, bora para fora. Foi em 1492. E é quando, muito antes até da expulsão efetiva da rainha Isabel, a rainha católica, né, assinar a expulsão junto com o rei Ferdinando, eles já estavam emigrando, por isso que eles se encontravam em Portugal, e a adaptação em Portugal foi muito mais fácil, porque tinha um vínculo Portugal, Espanha, e a língua era mais fácil, enfim, eles se encontravam ali. Quando começa o descobrimento do Brasil, enfim, muitos judeus foram para o Brasil. Foram para o Brasil e muitos judeus também começaram a história do Brasil. No Brasil, muitos. Digamos que aqueles que foram, a maioria para o Brasil, eram menos intelectualizados do que os doutores, né? Os judeus, eles eram doutores, médicos, eram advogados, tinham competências intelectuais muito grandes. Digamos que eles eram mais universitários do que o próprio espanhol e o próprio português. Que a coisa curiosa é o seguinte, eles se distinguiam como povo porque eles nem queriam, né? Eles não davam abertura para fazer parte daquele povo, e nem tampouco o povo que era cismado com eles dava essa oportunidade. Isso na história mesmo, né? Tô falando para vocês de 900, do 1000 alguma coisa. Ressalindo, né? Essa situação. E eles foram para o Brasil, né? Inclusive, sabe aquela ilha que nós conhecemos como Fernando de Noronha? Pois é, Fernando de Noronha era um judeu, tá? E muitos ajudaram no Brasil na formação do que foi o início do início de tudo. Então, eles estavam ali em Portugal, tinham ido para Portugal e puderam sair também de Portugal e ir ao encontro do novo mundo, e se dispersaram para outros lugares também, enfim. Então, do 1500 lá, naquele período, aos tempos de hoje, nós estamos em 2020, né? 2020, olha quanto tempo. Tivemos progresso, tivemos melhorias, muitas melhorias. Muitas melhorias, porque se nós... e aí, essa aí vai para você, Kátia. Tô falando assim para ela, porque eu sei que ela tá ouvindo. Essa aí vai para você, Kátia. Porque questão minimamente da higiene, por exemplo, né? 1400, 1300, na França, eles tinham dificuldade de higiene enorme. Na França, tá? Que é lugar do iluminismo, imagina. Mas no 1300, 1400, eles não tinham esgotos. Quem vai lutar para construir os esgotos e melhorar essa situação na própria França é Napoleão Bonaparte. Certo? Para você ver o quanto o progresso foi chegando. E era Europa, né? Era Europa. Estamos melhores? Estamos muito melhor. Estamos numa situação muito melhor. Mas, vamos lá, o que é que eu quero trazer para você? Quando vocês ouvem, Juliana tá lá falando de progresso, mas a gente não tá falando dos judeus? E não está falando de Leonel e da Inquisição, estamos, mas também nós estávamos falando do declínio da violência. Como estamos melhorando, né? E onde estou me baseando nisso? É importante que nós falemos disso, por quê? Porque a história dos judeus, a história dos judeus, né? Agora que é a Semana da Memória, a história da Inquisição que perseguiu os judeus e os mouros, os muçulmanos, né? Também. É uma história que nos comove, e se nós nos fechamos nesse pessimismo, nós vemos só a parte ruim, fixando com um olhar para o passado, né? O passado, nós temos que compreendê-lo. E quando nós passamos a compreendê-lo, isso é uma libertação, porque nós vamos enchendo o nosso coração de esperança.
E esse estudo é para encher o nosso coração de esperança, porque nós temos que observar o quanto a esperança tem um valor como uma mola propulsora do progresso. Mas vamos lá. A marcha do progresso. O progresso, a lei do progresso, é a sétima lei das leis naturais, tá? E você vai encontrar da pergunta 776 em diante, mas nós vamos ver a solidariedade em ação. Aonde, Juliana? 779, 780, 780A. Mas eu vou na 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. A 779, anterior a essa, é: o homem colhe em si a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Nossa, então o homem tira a força dentro dele ou para ele progredir isso vem ensinado de avô para neto? Como é isso? É um ensinamento escolar ou ele tira de dentro de si? Né? Olha só o que é que os bons espíritos vão responder para Allan Kardec. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E é aí que eu digo que a solidariedade em ação. O contato social é o que nos vai estimular para poder um auxiliando o outro, um ajudando o outro, como aquele filme lá, Corrente do Bem. Vocês foram assistir o filme A Corrente do Bem? Lembra quando tinha falado do livro do filme A Corrente do Bem? Então, através do contato social, os mais adiantados auxiliam no progresso do outro por causa do contato. Eis porque a lei de sociedade não tem como viver sem a lei de sociedade. A lei de sociedade vem antes da lei do progresso, é a sexta lei. Porque só se socializando, trocando ideias, trocando experiências, criando laços, é que nós podemos ter progresso. Mas na 780, ele vai perguntar assim: por que eu tenho falado de evolução aí? Não falei? Não falei de melhoria? Ontem, estive conversando com as minhas sobre a questão do conforto, da melhoria. Nós temos água quente na torneira aqui. Olha, pode estar um frio bichelenguento, vocês já ouviram essa palavra? Então procure aí no dicionário. E você lá tá com seus dedinhos congelados, você vai e lava sua mão na água quente. E você vai lavar seus pratos na água quente. E tantas outras maravilhas que o mundo, que hoje a vida, a sociedade, através da lei do progresso, através de estudos, nós temos à disposição. Mas é a mesma coisa do progresso moral? Intelectualmente, é a mesma coisa? Um grande gênio, ele pode fazer muito mal? Pode, né? Pode. E ontem, no estudo que foi o estudo da Isabela, estava se falando isso, né? Do criar, que às vezes umas grandes mentes criam coisas maravilhosas e daqui a pouco é usada para o mal, enfim. A 780 diz assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Prestem bem atenção no sempre. A resposta é assim: é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral vai ser uma consequência do progresso intelectual, mas nem sempre vai ser de imediato, não vai ser junto, tá? Então, vocês vão ver espíritos inteligentíssimos e muito maus. Vocês vão ver pessoas que têm capacidade de criar coisas maravilhosas, mas não conseguem focar ou utilizar para o bem do outro ainda, né? Só que quando Kardec não estava satisfeito, ele passava para a pergunta A. Então, é 780A.
Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Vamos ver. Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nossa, aqui está um estudo só, 780A, mas nós vamos tentar ser sucintos. O homem, então, pode escolher. Então, quando desenvolve a intelectualidade, né, que o progresso intelectual vem, nós passamos a compreender o bem e o mal e os efeitos disso aí. Então, nós passamos a escolher. O que é que você se identifica? Você se identifica com a ação boa ou com a coisa má? Né? Hoje, com o progresso intelectual, nós já sabemos que todos os excessos fazem mal. Excessos materiais, né? Vamos dizer assim, a comida. Todo excesso de qualquer tipo de alimentação cria um desequilíbrio orgânico. Então, é um mal. Então, o que é que a gente faz? Vai escolhendo, né? Não os excessos. Porque nós já temos instrução. Vamos pegar um vício, o cigarro, por exemplo. Dizem as pessoas mais antigas, né, que quando começou a fumar, que uma atriz, aí me esqueci o nome dela, será Greta Gerwig, esqueci o nome da bonitona, ela fumava assim no cinema, era charme, ela era chique, então as mulheres queriam ser como ela, né? Era um sinal de independência, a mulher podia fumar, isso é uma transgressão. Então, se fumava, inclusive, dentro das casas. Me contaram aqui que os pais fumavam dentro do quarto, igual nos filmes. Ficava aquela nuvem dentro do quarto, tudo fechado, e as crianças por ali pirulitando com os pais, o pai e a mãe fumando tranquilamente. Hoje, com o progresso intelectual, não é verdade? A ciência crescendo, nós já sabemos o mal que o cigarro faz, e mesmo que a pessoa tenha vício, ela já passa a fumar no externo. Ela já fuma fora, né? Aquelas que têm um mínimo de consciência. Mas as outras que escolhem fumar dentro de casa, fumar em ambientes fechados, ela está deliberadamente não só fazendo mal só a ela, mas ela está fazendo mal aos outros. Então, é uma escolha. Ela não pode alegar ignorância. Nesse tempo, anos 30, 40, 50, tinha ignorância. 60. Depois foi descobrir as causas das doenças, os cânceres que foi surgindo. Vocês imaginam que até o rim está ligado também ao cigarro, né? O câncer de rim. E olha só, hoje em dia, escolher de fumar não pode estar mais alegado a ignorância, porque não tem mais ignorância. Né? Tem o livre-arbítrio que escolhe o uso daquele vício, daquele prazer que pode gerar aquele vício, pelo caminho do mal. Mas a intelectualidade, ela está sabendo. Então, ele vai dizer, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta as responsabilidades dos atos. Então, quando você já sabe, você é muito mais responsável eticamente, moralmente, de quando você não sabia. De quando nós não... Quando não tínhamos essa instrução, e isso com tantas outras coisas, a gente poderia elencar, né? Então, isso aumenta a nossa responsabilidade. Mas olha que interessante, Allan Kardec não se deu por satisfeito. Então, era 780B, vamos lá? Nesse caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Não é? E essas perversões estão ligadas a tantos campos. Vocês podem desenvolver um tema aí no bate-papo sobre a questão da perversão, ou seja, intelectualidade, instrução, estudo, escola, universidades, meios de comunicação. Como é que pode, né? Ele pergunta. Resposta. O progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só o atingem gradualmente. Então, o objetivo é o progresso completo. Mas os povos e os indivíduos também, né? Então, como povo, como indivíduo, só atinge gradualmente, não é de uma vez só. Enquanto o senso moral
não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo, olha só. Então, a inteligência e o moral são duas forças necessárias, porque nós precisamos também nos intelectualizar, mas elas só encontram o equilíbrio com o passar do tempo. Não vem. Então, pode ser que numa encarnação a pessoa ela consiga ser muito boa, mas intelectualmente atrasada. Não deu tempo. Pode ser que em outra ela consiga desenvolver bem a sua inteligência, ela já está equilibrada. E assim vai, porque faz parte do próprio progresso, né? Da própria evolução do indivíduo. Então, através da inteligência pode-se praticar, sim, muito, muito mal. Um exemplo muito claro. Vocês imaginam um povo intelectualmente, extremamente avançado intelectualmente, que pode utilizar os seus laboratórios para criar doenças, para que depois que criou a doença, ela possa criar o remédio e ela possa vender muito e ganhar muito dinheiro. Isso não é um mal? Não é? E fazer a prática do mal. Isso é praticar literalmente o mal. Deliberado, né? Mas assim, quando nos encontramos a conversar assim, com as nossas amigas, que falamos com otimismo, né, desse progresso, essa melhora, que elas não ficam muito, bota muita fé nisso, nós podemos chamar, por exemplo, a compreensão da pergunta 784. Porque depois de todo desenvolver, né, dessas perguntas, Kardec pergunta: a perversidade do homem é imensa, pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que ele recua em vez de avançar, né? Então, ao menos pelo ponto de vista moral, não parece que o homem está dando para trás? Quando nós escutamos as pessoas antigas, e a gente também agora é antiga, viu? Eu queria dizer isso para você. E eles diziam assim: no meu tempo era muito melhor. No meu tempo era muito melhor. Teve uma menina, esses dias, cabeleireira, ela estava conversando comigo, ela tem 22 anos, eu achei muito interessante. Disse que uma senhora de idade, cliente dela, falou assim: no meu tempo as mulheres viviam muito melhor. O que é isso, essa agora que essas mulheres estão fazendo isso tudo? E como não tem a via do meio, né? Não tem o caminho do meio, tem os extremos, né? Aí a menina disse uma coisa pra mim muito curiosa. Aí eu aproveitei e conversei sobre esse assunto com ela, né? E ela disse: me deu uma vontade de dizer pra ela, mas eu não disse porque seria desagradável, ela tinha ideia de ser minha avó. Mas eu queria ter dito muito mais, mas eu só disse só isso. Como pode ter sido melhor no seu tempo se as mulheres nem votavam? As mulheres apanhavam e os maridos podiam bater nelas porque era um tapa corretivo para educar. Como é que pode ser melhor? Como é que as mulheres de antigamente podiam estar bem? Como é que hoje a sua neta poderia apanhar? Aí disse que a velhinha ficou assim, tremeu um pouquinho, né? E tá bom, ela fez todo um discurso e a gente conversou. E realmente, depende do que você tá vendo que era melhor, né? Tinha determinados comportamentos, o pudor, porque na busca da liberdade chegou-se à libertinagem e tem que ter um equilíbrio disso aí, né? Claro, nós hoje somos velhos pra caramba, nós vemos o que os jovens fazem hoje e com certeza a gente pensa que os anos 80 era muito melhor. 70 é muito melhor, né? Então, nossa, não parece que tá recuando? E Kardec, naquele tempo, vocês imaginam, gente, se a gente tem essa percepção hoje, vocês imaginam em 1856, quando ele estava fazendo esse livro aqui, 57, né, que fez essa pergunta, não parece que ele recua em vez de avançar, né? A resposta, olha a resposta dos espíritos, e eu vou ler com pontuação, que é para vocês perceberem como eles são categóricos. Enganaste, ponto. Você está enganado. Fique aí na sua. Enganaste, ponto.
Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois melhor compreende o que é o mal. Pois melhor compreende o que é mal. E dia a dia vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Olha só, né? A necessidade do bem, como ela é fundamental. Então, chegar ao extremo para necessitar do bem, para que vá à busca do bem. E diz assim, Deus deixa isso. Não é que Deus fica lá sentado na cadeira esperando que as coisas aconteçam. E nós ficamos pedindo conta a Deus, achando que nós sabemos fazer o trabalho dele melhor do que ele mesmo. Mas é porque esse mundo é inferior. E se nós estamos nesse mundo, é uma consequência da nossa inferioridade também. E através da nossa melhoria, né, nós vamos ajudando os povos uns aos outros a se melhorarem. Nós vamos ajudando que isso vá trazer, vamos dizer assim, aquele que está mais avançado intelectualmente no convívio social, ajudar aquele que está menos avançado intelectualmente. É mesmo uma necessidade para que nós a lei da solidariedade em ação. Então, nós estamos melhores hoje? Nós estamos literalmente muito melhores hoje. Mas eu fiz toda essa conversa aqui com vocês para que vocês possam encher o coração de vocês de esperança. Para que as notícias tristes que chegam nas nossas vistas, nós lemos, nós ouvimos, não possam nos desestimular para o bem. Porque nós temos que pensar naquela resposta da 784, enganaste. Então, minha amiga e meu amigo, engana-te, porque o bem surge e está melhor cada vez mais. Nós estamos corrigindo os abusos e mesmo corrigindo os abusos, nós percebemos que nos erros da história é uma tentativa de alcançar e de consertar outros tantos erros, que é uma coisa assim muito incrível e curiosa como isso pode acontecer. Mas nós vamos continuar no nosso próximo áudio até daqui a pouco. E essa peregrinagem que eles iam fazendo, né, que eles iam ao encontro dessa peregrinagem, foi, digamos assim, né, que foi conquistado a Terra Santa pelos muçulmanos. E no primeiro período, esse pessoal muçulmano e tal, não tinha muita antipatia, não. E deixava os cristãos continuar visitando, tá? Então, belezinha. Mas aí entrou uma reconquista da conquista. Chegou outros muçulmanos, que eram os turcos, mais ou menos, né? Sim, os turcos. E eles começaram a perseguir os cristãos que andavam a visitar a Terra Santa. Então, eles perderam o contato com a terra onde Jesus viveu, gente. E aí, a religião, a igreja, instituiu, estimulando a nobreza para lutar para a conquista novamente da Terra Santa. Então, essa bênção dessa Guerra Santa, a famosa os Cruzados, né? Uns dizem que foi dividido em 8 etapas, outros dizem em 9 etapas. E a bichinha durou, viu? Porque foi do 1095, mais ou menos. Alguns dizem que 900. Isso antes de Cristo, tá? Depois de Cristo. Isso que é 900, depois de Cristo. E durou até 1270, mais ou menos. Olha quanto tempo esse pessoal ficou brigando. Vocês têm noção que o pessoal morria muito cedo, né? Durava pouquíssimo. Então, era um tal de cristão matando muçulmano. Mas antes disso, eram os muçulmanos que já estavam matando os cristãos. E é uma viravolta de período que um mata o outro, se vinga, e mata o outro, se vinga, mata o outro, se vinga. E Kardec pergunta, olha, as pessoas
estão querendo lutar por um ideal. E não seria esse mesmo sentimento, né? Esse sentimento de briga. Você não participa, você não compartilha a minha crença e eu te mato. Mas não ficou só por aí, tá? Depois disso, tiveram tantas outras brigas territoriais por causa de religião. Continuou-se cristãos matando muçulmano, muçulmano matando cristão, cristão matando hebreu, hebreu matando cristão. E uma confusão danada, né? Religiosa. Ao ponto de chegar no período da Inquisição, que começa na Idade Média e foi muito tempo. Durou quanto tempo? Acho que 300 anos, Portugal, Juliano, não me lembro muito bem. Durou muito tempo. Tanto que depois mudou, né, o nome de Inquisição, mudou para outro nome, a Inquisição. E até hoje, nos dias de hoje, nós vemos, por questões religiosas, não mais os cristãos, né? Porque hoje, por exemplo, nós não vemos os cristãos fazendo mais guerra para converter as pessoas, né? Tomaram vergonha. Mas nós vemos a religião islâmica na briga, se matando para converter as outras pessoas. Então, é sempre uma continuação de um querendo submeter o outro. Então é por isso que Kardec faz essa pergunta. Porque isso entraria como sacrifício para Deus? Você brigar para defender seu ideal matando pessoas? Quando os hebreus antes de Jesus, né, que eles estavam... aí eles foram escravizados pelo Egito e depois foram escravizados pela Babilônia, mas eles, por sua vez, também entravam no lugar matando o povo, tomando as cidades para eles, dominando as mulheres antes de Jesus, e foi uma confusão danada, né? Dizendo que foi Deus que estava mandando. Então, historicamente, sempre existiu essa questão do domínio e no domínio, na força, na briga, para que o outro faça aquilo que a gente acredita, e quando é religiosamente ainda é pior, né? Naquilo que é o nosso pensamento de ideal. Então, ideal religioso, né? Então, vamos ver a resposta dos espíritos para Kardec da pergunta 671. São impelidos pelos espíritos maus, fazendo a guerras semelhantes, contrapõe-se à vontade de Deus, que manda o homem amar seu irmão como a si mesmo. E aí, nós vamos ver que impelidos pelos espíritos maus, tá? Vocês lembram da escala espírita? Os espíritos maus, espíritos da terceira ordem, os espíritos impuros, tá? Que é a 10ª classe, né? Aqui vai estar, fazem o mal por prazer, na maioria das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a categoria social que pertençam, mesmo encarnados, tá? Então, essas situações são impelidos pelos espíritos maus, que obviamente conseguem domínio em cima deles, né? Para que o fato acontecesse. Então, todas as religiões, eles continuam aqui com a resposta, todas as religiões, ou melhor, todos os povos adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Então, tá lhe dizendo, olha, gente, a adoração que esses povos têm é um Deus só. Independente do nome, da língua que seja falada, vai ser sempre um único Deus. Por que, então, fazer guerra de extermínio a outro? Só porque a religião de um diferente do outro e ainda não alcançou o progresso da religião dos povos esclarecidos? Então, ele está dizendo, olha, a religião... o Deus é o mesmo. Então, se, vamos supor, a religião católica, ela sabe que Jesus é o caminho,
Mas nós sabemos como espíritas, os espíritas são cristãos, que realmente o cristianismo, né, o Jesus em si como essência, o seu ensinamento, é a verdade. Mas quando se fazia a Guerra Santa, o que ia se fazer? Matar os muçulmanos. Não era assim? Olha, ou ainda não alcançou o progresso da religião dos povos esclarecidos? Os povos são desculpáveis por não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava, que o Pai enviou. Sobretudo, os que não viram e não testemunharam seus atos. Então, é normal que outros povos que têm outras religiões coloquem em dúvida a questão de Jesus. Eles não viveram aquilo ali, não é cultural deles. Então, é natural que eles duvidem. E que eles não tenham simpatia pelaquela cultura, pelaquela questão de Jesus. Jesus não se ofende. Independente do ser humano querer bem ou não querer bem a Jesus, é tudo bem que ele seja capaz de fazer dentro do seu campo evolutivo. Como quereis que eles acreditem nessas palavras de paz quando o procurais de espada em punho? Pois é. Como você pode dizer que você representa, o Cordeiro? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou manso e humilde, pacífico. Se você quer ensinar isso aqui, ou seja, as palavras de Jesus, matando as pessoas na marra para elas se converterem na força, eles têm que ser esclarecidos, eles para os outros povos, né? Eles têm que ser esclarecidos e devemos nos empenhar em fazê-los conhecer a doutrina do Cristo, ou seja, nós temos que nos empenhar em fazer conhecer a doutrina do Cristo. É por isso que vamos pregar o Evangelho a todo custo, né? Por sinal, Francisco há de dizer que o Evangelho, pregar o Evangelho todo tempo, se necessário, use palavras, se necessário. Então, eles vão dizer, é empenhar em fazê-los conhecer a doutrina do Cristo pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como pretendeis que estranhos acreditem na vossa palavra, quando desmentes com atos a doutrina que pregais? Deu aquele chute na canela, né? Porque se os próprios espíritas, que os espíritos se comunicam, eles não acreditam, ou as pessoas mais esclarecidas têm a possibilidade de ter um contato mediúnico, e ele fala, isso é mentira, isso é inconsciente. Imagina, os próprios religiosos, né, dentro do próprio meio, eles sabem que essas comunicações possam existir, eles poderiam experimentar, eles poderiam ter noção, eles renegam. Como é que o outro povo que não tem contato com nada disso possa entender essa mesma doutrina cristã na violência? Não é possível, né? Porque isso renega todo o princípio cristão. Mas eu vou sair de lá da lei de adoração e vou trazer aqui para nós a lei de destruição, é a quinta lei. A lei de destruição. E aqui na lei de destruição vai a questão de explicar os flagelos naturais, os flagelos feitos pelos homens, né? Uma malcurança com a natureza, mal cuidado. E também as próprias guerras, por incrível que pareça, as guerras faz parte da lei, né? Da lei de destruição. Mas eu queria trazer para vocês o raciocínio do assassínio, que é 746. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime. Pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou missão. Aí que está o mal. Nossa, então o mal não é a morte em si, mas atrapalhar o progresso e o projeto do espírito. Então morreu um corpo. Nós podemos morrer naturalmente, sem que ninguém nos mate, né? Nós vamos morrer. Não precisa que alguém mate para que a circunstância aconteça. Por que que o assassínio ele é grave?
você está cortando uma existência de expiação e omissão, ou seja, existe uma organização, está atrapalhando o progresso daquela pessoa e o projeto daquele espírito. Então, o mal está nisso aí, que é uma grande reflexão para nós entendermos que a questão não é o corpo que morre. É claríssimo isso, né? O mal está nisso, em atrapalhar, através do assassino, a existência de uma pessoa, os projetos de uma pessoa. Com que direito, né? Você vai limitar. E também nós vamos ter a 751. A 751, deixa eu achar meu papel. O papel você foi para onde? Aqui. A 751 e a 700... Tá bom, vamos na 751. Como se explica que entre alguns povos, já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume consagrado pela legislação? Vixe, infanticídio, matar crianças. O desenvolvimento, mas o que nos interessa é a resposta, vamos lá. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Olha, nós estávamos falando, né, lá no início sobre a questão de crescer intelectualmente, o pessoal já está falando também. Crescer intelectualmente, desenvolver-se intelectualmente não implica a necessidade do bem. O espírito superior à inteligência também pode ser mau. É aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Nossa. Então, tem muito vivido, adquiriu experiência, adquiriu intelectualidade, mas não se melhorou. Ele sabe, mas não adianta, porque ele não utiliza esse conhecimento para estimulá-lo ao bem. Ele não utiliza esse conhecimento para alcançar a melhora de si e do outro, né? Nós não evoluímos só para nós. Nós evoluímos para nós porque é cada um segundo sua obra. Mas nesse interim que nós estamos evoluindo, através da lei da solidariedade, em contemporâneo nós estamos ajudando a evolução da sociedade, ali do contexto onde nós nos encontramos. E temos a 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgado dos seres malfazejos? Nossa, vamos lá. A sociedade, as pessoas de bem existem, óbvio, né? E lá no meio tem um monte de gente, tinha uma galerinha bem ruinzinha. Isso acontece? Acontece. Às vezes eu estava conversando com um primo meu, ele me dizia, nossa, Ju, tem muita maldade nesse mundo. E ele pergunta aqui, né? Será um dia expurgado dos seres malfazejos? Olha a resposta dos espíritos. A humanidade progride. E como vocês sabem, eu adoro a pontuação, né? A humanidade progride, ponto. É indiscutível isso. Aí ele continua. Esses homens em que o instinto do mal predomina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente. Vai ser gradual, né? Como o mau grão se separa do bom, depois que este é peneirado, só que para renascer sob outro envoltório. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem tem conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só depois de muitas gerações, o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Então, como a humanidade progride, esses indivíduos que causam uma problemática muito grande naquele contexto social onde tem pessoas de bem, né, que tentam, que desejam bem, eles vão morrer. A palavra é essa, eles vão morrer. Eles vão sair. Mas eles precisam morrer de morte matada? Isso me lembra novela. Não.
eles vão ter um reciclo natural e eles vão ter condição de expurgar, eles vão ter condição de refletir. Como eles desenvolverem intelectualmente, eles vão poder pesar na balança suas escolhas e vão voltar com envoltórios melhores. Envoltório não, fica pensando que o corpo é melhor, né? Não, vão voltar melhores em outros corpos para, através da sua expiação, melhorar a própria sociedade. A sociedade que ele vai estar lá, que ele vai se encontrar, no contexto que ele se encontrar. Então, nós não podemos negar a evolução dos povos, né? Nós não podemos negar que essa situação vai dar uma melhorada boa e que nós já estamos num patamar muito, muito melhor. E assim, nesse patamar melhor, é o patamar, é a condição hoje que esses espíritos que fazem parte desse drama devem estar se encontrando, né? Se melhorando, já reencarnaram com certeza. E 2020 estamos estudando o drama da vida deles, eles já devem estar bem melhor. Porque é isso que Deus deseja. Quando nós recordamos questões históricas e temos rancores históricos, eu já falei isso um estudo atrás, que nós temos rancores históricos. Gente, a gente é tão rancoroso, e eu me lembrei agora, viu? Dessa coisa. A gente é tão rancoroso, nós temos tantos rancores históricos, que a gente tem raiva de Judas até hoje. Que isso? Que isso? Judas já tá no maior Latin Love, maior amor lá com Jesus, os dois, ó. Jesus querendo mal bem a ele reencarnando, se melhorando, Jesus cuidando dele, cheio de amor com ele, e a gente com raiva de Judas, batendo no Judas, tocando no Judas, né? A gente tem rancor ainda com Pedro, coitado do Pedro, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Que situação chata. Rancor com o pobre do Pedro, né? Pedro era medroso, gente. Mas é um arquétipo de muitos de nós, né? A gente tem medo e recua na hora do testemunho, na hora de levantar a bandeira. Mas nós temos rancor de Pedro. A gente fica com raiva de Pilatos. Quando a gente lembra de Pilatos, fala, nossa, que maldade. E quando nós lembramos dos povos, do próprio povo, né, judeu, quando levanta a glória a Jesus, ele entrando em Jerusalém em cima do burrico, o mesmo povo que apedrejou, nós temos rancores dessas pessoas. Pois bem, se hoje nós temos rancores mais recentes de questões históricas, e quando vemos um criminoso e que o cara já se redimiu, saiu da cadeia por bom comportamento, a gente fica revoltado. Que isso? Era para estar lá por toda a vida. Porque a gente mede a nossa justiça humana, a justiça de Deus com a nossa justiça humana. E nós medimos o amor de Deus perante a nossa incapacidade de amar. Então, o ódio, quando ele é proveitoso, como uma paixão, né? Quando você odeia a ação má, então você odeia o assassínio. Isso é positivo porque isso lhe leva a você não fazer o assassinato. Mas você não deve odiar o assassino, mas a ação. Porque aquela ação má, aquela ação ruim, tem que estar na nossa mente. Olha, essa situação X não tem que ser feita. Então a gente tem rancor com Judas, mas nós continuamos traindo os nossos amigos, os nossos ideais. Nós temos rancores com Pedro, mas nós continuamos negando Jesus. Vou dizer mais, nós temos rancores com os nazistas e nós discriminamos as pessoas por cor, por religião, por cultura. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas, mas a gente, em vez de odiar a ação, nós odiamos as pessoas que fizeram.
Isso está ligado à nossa inferioridade ainda nesse planeta. Mas nós temos esperança? Nossa, temos muita esperança. Como será que está o Leonel? Nós ficamos com pena dele, não ficamos? Ficamos arrasados. Mas depois que nós passamos a entender que Leonel era Hildebrando, a gente ficou do lado dos judeus e ficou com raiva de Leonel. Como estão hoje? Em 29 de janeiro de 2020, Leonel e Timóteo. Será que eles estão ouvindo o que nós estamos falando deles e o que nós pensamos deles? Não é? Como deve estar? Como estão essas pessoas? Os nossos personagens se encontram nos seus jardins no 1500 e alguma coisa, lendo as escrituras de Deus e tentando aprender a amar. No 1500. 2020. Eu sou uma otimista incurável e eu acredito piamente que Leonel está caminhando para o bem, que Hildebrando está já refazendo seus caminhos e vai estar ainda muito melhor. E que juntos estão contribuindo para o progresso de onde se encontram. Nós concluiremos nosso estudo de hoje, nós voltaremos semana que vem para saber como é que está o andar dessa novela aqui. Entre todos os louvores de Esther, que canta salmos, não é? O menino Joel está preso, eles estão chorosos, o João José está espionando. Timóteo se encontra desesperançado, mesmo a menina cantando louvores. Semana que vem a gente continua. Tchau, pessoal. E essa peregrinagem que eles iam fazendo, né, que eles iam ao encontro dessa peregrinagem, foi, digamos assim, né, que foi conquistado a Terra Santa pelos muçulmanos. E no primeiro período, esse pessoal muçulmano e tal, não tinha muita antipatia, não. E deixavam os cristãos continuar visitando, tá? Então, belezinha. Mas aí, entrou uma reconquista da conquista. Chegou outros muçulmanos, que eram os turcos, mais ou menos, né? Sim, os turcos. E eles começaram a perseguir os cristãos que andavam a visitar a Terra Santa. Então, eles perderam o contato com a terra onde Jesus viveu, gente. E aí, a religião, a igreja, instituiu, estimulando a nobreza para lutar para a conquista novamente da Terra Santa. Então, essa bênção dessa Guerra Santa, a famosa os Cruzados, né? Uns dizem que foi dividido em 8 etapas, outros dizem em 9 etapas. E a bichinha durou, viu? Porque foi do 1095, mais ou menos. Alguns dizem que 900. Isso antes de Cristo, tá? Ou depois de Cristo. Isso que é 900, depois de Cristo. E durou até 1270, mais ou menos. Olha quanto tempo esse pessoal ficou brigando. Vocês têm noção que o pessoal morria muito cedo, né? Durava pouquíssimo. Então, era um tal de cristão matando muçulmano. Mas antes disso, eram os muçulmanos que já estavam matando os cristãos. E é uma viravolta de período que um mata o outro, se vinga, e mata o outro, se vinga, mata o outro, se vinga. E Kardec pergunta, olha, as pessoas estão querendo lutar por um ideal, e não seria esse mesmo sentimento, né? Esse sentimento de briga, que você não participa, você não compartilha a minha crença e eu te mato.
Mas não ficou só por aí, tá? Depois disso, tiveram tantas outras brigas territoriais por causa de religião. Continuou-se cristãos matando muçulmano, muçulmano matando cristão, cristão matando hebreu, hebreu matando cristão. E uma confusão danada, né? Religiosa. Ao ponto de chegar no período da Inquisição, que começa na Idade Média e foi muito tempo. Durou quanto tempo? Acho que 300 anos, Portugal, Juliano, não me lembro muito bem. Durou muito tempo. Tanto que depois mudou, né, o nome de Inquisição, mudou para outro nome, a Inquisição. E até hoje, nos dias de hoje, nós vemos, por questões religiosas, não mais os cristãos, né, porque hoje, por exemplo, hoje como hoje, nós não vemos os cristãos fazendo mais guerra para converter as pessoas, né? Tomaram vergonha. Mas nós vemos a religião islâmica na briga, se matando para converter as outras pessoas. Então é sempre uma continuação de um querendo submeter o outro. Então é por isso que Kardec faz essa pergunta. Porque isso entraria como sacrifício para Deus? Você brigar para defender seu ideal matando pessoas? Quando os hebreus antes de Jesus, né, que eles estavam, aí eles foram escravizados pelo Egito e depois foram escravizados pela Babilônia, mas eles, por sua vez, também entravam no lugar matando o povo, tomando as cidades para eles, dominando as mulheres antes de Jesus, e foi uma confusão danada, né, dizendo que foi Deus que estava mandando. Então, historicamente, sempre existiu essa questão do domínio e no domínio, na força, na briga, para que o outro faça aquilo que a gente acredita, e quando é religiosamente ainda é pior, né? Naquilo que é o nosso pensamento de ideal. Então, ideal religioso, né? Então, vamos ver a resposta dos espíritos para Kardec da pergunta 671. São impelidos pelos espíritos maus, fazendo a guerras semelhantes, contrapõe-se à vontade de Deus, que manda o homem amar seu irmão como a si mesmo. E aí, nós vamos ver que impelidos pelos espíritos maus, tá? Vocês lembram da escala espírita? Os espíritos maus, espíritos da terceira ordem, os espíritos impuros, tá? Que é a 10ª classe, né? Aqui vai estar, fazem o mal por prazer, na maioria das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a categoria social que pertençam, mesmo encarnados, tá? Então, essas situações são impelidos pelos espíritos maus, que obviamente conseguem domínio em cima deles, né? Para que o fato acontecesse. Então, todas as religiões, eles continuam aqui com a resposta, todas as religiões, ou melhor, todos os povos adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Então, tá lhe dizendo, olha gente, a adoração que esses povos têm é um Deus só. Independente do nome, da língua que seja falada, vai ser sempre um único Deus. Por que então fazer a guerra de extermínio a outro? Só porque a religião de um diferente do outro e ainda não alcançou o progresso da religião dos povos esclarecidos? Então ele está dizendo, olha, a religião, o Deus é o mesmo. Então, se, vamos supor, a religião católica, ela sabe que Jesus é o caminho, mas nós sabemos como espíritas, os espíritas são cristãos, que realmente o cristianismo, né, o Jesus em si como essência, o seu ensinamento, é a verdade. Mas quando se fazia a Guerra Santa,
que ia se fazer? Matar os muçulmanos. Não era assim? Olha, ou ainda não alcançou o progresso da religião dos povos esclarecidos? Os povos são desculpáveis por não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava, que o Pai enviou. Sobretudo, os que não viram e não testemunharam seus atos. Então, é normal que outros povos que têm outras religiões coloquem em dúvida a questão de Jesus. Eles não viveram aquilo ali, não é cultural deles. Então, é natural que eles duvidem e que eles não tenham simpatia pelaquela cultura, pelaquela questão de Jesus. Jesus não se ofende, independente do ser humano querer bem ou não querer bem a Jesus, é tudo bem que ele seja capaz de fazer dentro do seu campo evolutivo. Como quereis que eles acreditem nessas palavras de paz quando o procurais de espada em punho? Pois é. Como você pode dizer que você representa, o Cordeiro? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou manso e humilde, pacífico. Se você quer ensinar isso aqui, ou seja, as palavras de Jesus, matando as pessoas na marra para elas se converterem na força, eles têm que ser esclarecidos, eles para os outros povos, né? Eles têm que ser esclarecidos e devemos nos empenhar em fazê-los conhecer a doutrina do Cristo, ou seja, nós temos que nos empenhar em fazer conhecer a doutrina do Cristo. É por isso que vamos pregar o Evangelho a todo custo, né? Por sinal, Francisco há de dizer que o Evangelho, pregar o Evangelho todo tempo, se necessário, use palavras, se necessário. Então, eles vão dizer, é empenhar em fazê-los conhecer a doutrina do Cristo pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como pretendeis que estranhos acreditem na vossa palavra, quando desmentes com atos a doutrina que pregais? Deu aquele chute na canela, né? Porque se os próprios espíritas, que os espíritos se comunicam, eles não acreditam, ou as pessoas mais esclarecidas têm a possibilidade de ter um contato mediúnico, e ele fala, isso é mentira, isso é inconsciente. Imagina, os próprios religiosos, né, dentro do próprio meio, eles sabem que essas comunicações possam existir, eles poderiam experimentar, eles poderiam ter noção, eles renegam. Como é que o outro povo que não tem contato com nada disso possa entender essa mesma doutrina cristã na violência? Não é possível, né? Porque isso renega todo o princípio cristão. Mas eu vou sair de lá da lei de adoração e vou trazer aqui para nós a lei de destruição, é a quinta lei. A lei de destruição. E aqui na lei de destruição vai a questão de explicar os flagelos naturais, os flagelos feitos pelos homens, né? Uma malcurança com a natureza, mal cuidado. E também as próprias guerras, por incrível que pareça, as guerras faz parte da lei, né? Da lei de destruição. Mas eu queria trazer para vocês o raciocínio do assassínio, que é 746. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime. Pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou missão. Aí que está o mal. Nossa, então o mal não é a morte em si, mas atrapalhar o progresso e o projeto do espírito. Então morreu um corpo. Nós podemos morrer naturalmente, sem que ninguém nos mate, né? Nós vamos morrer. Não precisa que alguém mate para que a circunstância aconteça. Por que aqui o assassínio ele é grave? Você está cortando uma existência de expiação ou missão, ou seja, existe uma organização, está atrapalhando o progresso daquela pessoa e o projeto daquele espírito. Então,
O mal está nisso aí, que é uma grande reflexão para nós entendermos que a questão não é o corpo que morre. É claríssimo isso, né? O mal está nisso, em atrapalhar, através do assassino, a existência de uma pessoa, os projetos de uma pessoa. Com que direito, né? Você vai limitar. E também nós vamos ter a 751. A 751, deixa eu achar meu papel. O papel você foi para onde? Aqui. A 751 e a 700... Tá bom, vamos na 751. Como se explica que entre alguns povos, já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume consagrado pela legislação? Vixe, infanticídio, matar crianças. O desenvolvimento, mas o que nos interessa é a resposta, vamos lá. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Olha, nós estávamos falando, né, lá no início sobre a questão de crescer intelectualmente, o pessoal já está falando também. Crescer intelectualmente, desenvolver-se intelectualmente não implica a necessidade do bem. O espírito superior à inteligência também pode ser mal. É aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Nossa. Então, tem muito vivido, adquiriu experiência, adquiriu intelectualidade, mas não se melhorou. Ele sabe, mas não adianta, porque ele não utiliza esse conhecimento para estimular-lo ao bem. Ele não utiliza esse conhecimento para alcançar a melhora de si e do outro, né? Nós não evoluímos só para nós. Nós evoluímos para nós porque é cada um segundo sua obra. Mas nesse interim que nós estamos evoluindo, através da lei da solidariedade, em contemporâneo nós estamos ajudando a evolução da sociedade, ali do contexto onde nós nos encontramos. E temos a 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgado dos seres malfazejos? Nossa, vamos lá. A sociedade, as pessoas de bem existem, óbvio, né? E lá no meio tem um monte de gente, tinha uma galerinha bem ruinzinha. Isso acontece? Acontece. Às vezes eu estava conversando com um primo meu, ele me dizia, nossa, Ju, tem muita maldade nesse mundo. E ele pergunta aqui, né? Será um dia expurgado dos seres malfazejos? Olha a resposta dos espíritos. A humanidade progride. E como vocês sabem, eu adoro a pontuação, né? A humanidade progride, ponto. É indiscutível isso. Aí ele continua. Esses homens em que o instinto do mal predomina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente. Vai ser gradual, né? Como o mau grão se separa do bom, depois que este é peneirado, só que para renascer sob outro envoltório. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem tem conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só depois de muitas gerações, o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Então, como a humanidade progride, esses indivíduos que causam uma problemática muito grande naquele contexto social onde tem pessoas de bem, né, que tentam, que desejam bem, eles vão morrer. A palavra é essa, eles vão morrer. Eles vão sair. Mas eles precisam morrer de morte matada? Isso me lembra novela. Não. Eles vão ter um reciclo natural e eles vão ter condição de expurgar, eles vão ter condição de refletir. Como eles desenvolverem intelectualmente, eles vão poder pesar na balança suas escolhas e vão voltar com envoltórios melhores. Envoltório não, fica pensando que o corpo é melhor, né?
Não, vão voltar melhores em outros corpos para, através da sua expiação, melhorar a própria sociedade. A sociedade que ele vai estar lá, que ele vai se encontrar, no contexto que ele se encontrar. Então, nós não podemos negar a evolução dos povos, né? Nós não podemos negar que essa situação vai dar uma melhorada boa e que nós já estamos num patamar muito, muito melhor. E assim, nesse patamar melhor, é o patamar, é a condição hoje que esses espíritos que fazem parte desse drama devem estar se encontrando, né? Se melhorando, já reencarnaram com certeza. E 2020 estamos estudando o drama da vida deles, eles já devem estar bem melhor. Porque é isso que Deus deseja. Quando nós recordamos questões históricas e temos rancores históricos, eu já falei isso um estudo atrás, que nós temos rancores históricos. Gente, a gente é tão rancoroso, e eu me lembrei agora, viu? Dessa coisa. A gente é tão rancoroso, nós temos tantos rancores históricos, que a gente tem raiva de Judas até hoje. Que isso? Que isso? Judas já tá no maior Latin Love, maior amor lá com Jesus, os dois, ó. Jesus querendo mal bem a ele reencarnando, se melhorando, Jesus cuidando dele, cheio de amor com ele, e a gente com raiva de Judas, batendo no Judas, tocando no Judas, né? A gente tem rancor ainda com Pedro, coitado do Pedro, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Que situação chata. Rancor com o pobre do Pedro, né? Pedro era medroso, gente. Mas é um arquétipo de muitos de nós, né? A gente tem medo e recua na hora do testemunho, na hora de levantar a bandeira. Mas nós temos rancor de Pedro. A gente fica com raiva de Pilatos. Quando a gente lembra de Pilatos, fala, nossa, que maldade. E quando nós lembramos dos povos, do próprio povo, né, judeu, quando levanta a glória a Jesus, ele entrando em Jerusalém em cima do burrico, o mesmo povo que apedrejou, nós temos rancores dessas pessoas. Pois bem, se hoje nós temos rancores mais recentes de questões históricas, e quando vemos um criminoso e que o cara já se redimiu, saiu da cadeia por bom comportamento, a gente fica revoltado. Que isso? Era para estar lá por toda a vida. Porque a gente mede a nossa justiça humana, a justiça de Deus com a nossa justiça humana. E nós medimos o amor de Deus perante a nossa incapacidade de amar. Então, o ódio, quando ele é proveitoso, como uma paixão, né? Quando você odeia a ação má, então você odeia o assassínio. Isso é positivo porque isso lhe leva a você não fazer o assassinato. Mas você não deve odiar o assassino, mas a ação. Porque aquela ação má, aquela ação ruim, tem que estar na nossa mente. Olha, essa situação X não tem que ser feita. Então a gente tem rancor com Judas, mas nós continuamos traindo os nossos amigos, os nossos ideais. Nós temos rancores com Pedro, mas nós continuamos negando Jesus. Vou dizer mais, nós temos rancores com os nazistas e nós discriminamos as pessoas por cor, por religião, por cultura. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas, mas a gente, em vez de odiar a ação, nós odiamos as pessoas que fizeram. Isso está ligado à nossa inferioridade ainda nesse planeta. Mas nós temos esperança? Nossa, temos muita esperança. Como será que está o Leonel? Nós ficamos com pena dele, não ficamos? Ficamos arrasados.
Mas depois que nós passamos a entender que Leonel era Hildebrando, a gente ficou do lado dos judeus e ficou com raiva de Leonel. Como estão hoje? Em 29 de janeiro de 2020, Leonel e Timóteo. Será que eles estão ouvindo o que nós estamos falando deles e o que nós pensamos deles? Não é? Como deve estar? Como estão essas pessoas? Os nossos personagens se encontram nos seus jardins no 1500 e alguma coisa, lendo as escrituras de Deus e tentando aprender a amar. No 1500. 2020. Eu sou uma otimista incurável e eu acredito piamente que Leonel está caminhando para o bem, que Hildebrando está já refazendo seus caminhos e vai estar ainda muito melhor. E que juntos estão contribuindo para o progresso de onde se encontram. Nós concluiremos nosso estudo de hoje, nós voltaremos semana que vem para saber como é que está o andar dessa novela aqui. Entre todos os louvores de Esther, que canta salmos, não é? O menino Joel está preso, eles estão chorosos, o João José está espionando. Timóteo se encontra desesperançado, mesmo a menina cantando louvores. Semana que vem a gente continua. Tchau, pessoal.